Jesus, como homem, era também 100% Deus. Nesse caso, o ser humano teria, no caso da justiça, o ser humano teria que ficar de fora, como já ficara na dispensação da lei. Segundo a lei, ninguém foi salvo. Aliás, foi salvo não, ninguém se salvou, porque na lei Deus não salvaria ninguém, e não existia salvador na lei. Na lei, cada um salvar-se-ia, desde que a cumprisse, jamais pecando, e isso não aconteceu. Deus, então, repetimos, na cruz, providenciou justiça através do Cordeiro Eterno, o homem justo e perfeito, para colocar sobre os injustos e imperfeitos. Todavia, algo tremendamente esquisito aconteceu e tem acontecido. Aconteceu primeiro com os judeus, a quem Deus dera a lei através de Moisés, e depois com os gentios. Os judeus, em sua maioria, mesmo não conseguindo cumprir a lei, continuaram insistindo em permanecer debaixo dela, e a maioria faz a mesma coisa hoje. Um deles, o apóstolo Paulo, escrevendo a remidos em Roma, disse: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10, de 1 a 4. Na dispensação da lei, o fim da lei seria seu cumprimento. Tudo muito simples. A lei não foi dada como figura de retórica. Ela foi dada para ser cumprida por quem conseguisse tal proeza. O problema, é bom repetir, embora todos a saibam, é que nunca, jamais, homem algum cumpriu a lei de forma total. E como tropeçar em um mandamento é o mesmo que tropeçar em toda a lei, Tiago 2:10, não adiantou nada alguns terem conseguido observar o sábado, mesmo farisaicamente. A lei não consistia e nem consiste apenas do sábado. A solução encontrada pelo Todo-Poderoso, infelizmente solução não aceita também pela maioria do chamado mundo cristão, foi permitir a ida de seu filho vestido de homem, o único homem perfeito, o único homem a cumprir toda a lei, à cruz. Todo mundo no mundo deveria ir à cruz, menos Jesus. Mas foi exatamente ele quem foi à cruz. E se ele não deveria ir, mas foi, então ele foi não por sua causa, mas por causa de outros. Ora, se Jesus cumpriu a lei, a justiça de Deus não poderia jamais permitir sua morte na cruz. Entretanto, se a justiça divina impedisse a morte do Senhor, ele não poderia transformar-se no salvador de pecadores. Pecadores morrerem crucificados era coisa comum. Pecadores presos e sentenciados é coisa comum em todo mundo. O caso de Jesus foi sui generis, ou seja, o único no gênero. E Deus mesmo esteve nele envolvido com toda a sua sabedoria. O sacrifício de Jesus era necessário, pois um homem justo ou alguém justo teria que se oferecer em lugar dos injustos, em lugar dos pecadores. É exatamente por essa causa que Jesus é o fim da lei. Se o fim da lei continuasse sendo seu irrestrito cumprimento, estaria todo mundo perdido pelas razões já expostas, ou seja, porque todos pecaram e pecam. Quem quiser continuar tentando chegar ao fim da lei através de seus próprios esforços, que o faça. Como nesse mundo tem gente para tudo, tudo bem.
Entretanto, Deus, o Altíssimo, o Criador, pensou de forma diferente. Como não viu ninguém que em qualquer época chegasse à perfeição, chegasse ao fim da lei, admitiu receber em sua presença aqueles que não conseguissem cumprir a lei, não chegassem nunca à justiça perfeita, mas que, invocando o nome do seu Filho, do Filho amado, se identificassem com ele através da fé, confiança, recebendo a eficácia do seu sangue. Foi e é pena que os filhos de Israel tenham tido e continuem tendo um exagerado zelo por Deus, nem sequer admitindo pronunciar seu suposto nome, mas sem entendimento algum. Um zelo vão, zelo que não resultará naquilo que é o mais importante na existência do ser humano, sua salvação eterna. Zelosos, mas perdidos. Grande negócio. O apóstolo orava e orou para que eles fossem salvos ou chegassem a ser salvos. Sabe-se que só foram salvos os que abriram mão do zelo extremado, admitiram a culpa diante do Pai e apelaram para o sangue de Jesus. Para quem não agiu assim, a oração de Paulo não serviu hora nenhuma. Jesus é o fim da lei só para os que o invocam. Ele foi o fim da lei para nós, remidos, que o invocamos como Salvador pessoal, único e todo suficiente. A lei continua precisando ser cumprida por todos os homens. Entretanto, para piorar ainda mais as coisas, mesmo que alguém conseguisse cumpri-la a partir de determinada época de sua vida, restariam os pecados cometidos até ali. E quem os perdoaria se Deus não perdoa? E se aquele alguém não invocara ou não invocou o nome de Jesus, o Salvador? A lei de Deus, a lei massacrante, a lei irredutível, a lei implacável, a lei repleta de faça assim, não faça assado, tem um fim na existência de todo ser humano. No caso do Senhor Jesus, ela teve cumprimento cabal, total, absoluto e irretocável. Esse era o fim que a lei deveria ter na existência de todos. Mas a natureza pecaminosa, em manifestando-se, anula toda e qualquer possibilidade. E assim foi com todos. Nesse caso, no caso dos desobedientes à lei, o fim dela seria e será a perdição, as trevas, a morte como separação eterna de Deus. Será para misericórdia a maioria, e seria para todos, não fosse a providência do Altíssimo, Jesus Cristo, o homem. Ele transformou-se no fim da lei para os que correram para ele e o nomearam e o constituíram Salvador pessoal. Sendo pecadores, a lei terminaria para eles, como deveria terminar para todos os pecadores, na miséria, na perdição. No entanto, como o Senhor Jesus foi invocado não para curar enfermidades, nem para dar prosperidade ou emprego, mas para salvar dessa situação tremenda, eles foram salvos, foram remidos, e a lei para eles terminou em Jesus. Eles ainda infringem requisitos da lei, e quem não os infringe? Existem muitos por aí tentando não ferir os mandamentos, e conseguem? Por acaso a lei dirá, ou diz, que quem tentasse observar os mandamentos seria tido como obediente, mesmo sem obedecê-los? Lei é lei. Ou como diriam os romanos, dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é lei. Ela não muda para se ajustar às dificuldades de ninguém. Como diz o ditado popular, quem não pode com o pote, não coloca a rodilha.